Boa noite a todos, que o amor do nosso Mestre Jesus envolva a todos. Hoje vamos prosseguir com mais um estudo do Evangelho. Vamos falar um pouco sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 4, causas atuais das aflições. Mas antes de iniciarmos o estudo dessa noite, vamos fazer uma breve oração. Então, nesse momento, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade, a Jesus, ao nosso mentor individual, que nada mais é do que o nosso anjo da guarda, que sempre nos acompanha e nos auxilia durante a nossa jornada. E vamos nesse momento ao encontro de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus e nossa mãezinha espiritual, ela que sempre nos envolve com o seu manto azul celeste, com muito amor e carinho. Agradecemos a nossa mãezinha e pedimos que nos conduza até a presença de Jesus, diante do nosso Mestre. Agradecemos pelo seu amor incondicional, por todos os seus gestos de caridade, de bondade. Agradecemos pelo Evangelho Redentor, que tanto nos auxilia em todos os momentos da nossa caminhada. Pedimos a Jesus que nos auxilie ao decorrer da nossa jornada, que possamos praticar cada vez mais o amor e a fé. E pedimos que nos conduza até a presença de Deus, nosso Pai maior, onde vamos nesse momento nos ajoelhando em espírito e agradecendo pela oportunidade da vida, pelas reencarnações sucessivas. Agradecemos a Deus pela formação da nossa família, pelo pão material, principalmente o pão espiritual. E agradecemos a Deus por tudo que temos e somos, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas nos livrai de tudo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos licença à espiritualidade divina para que possamos iniciar os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Iniciando um pouco o estudo dessa noite, vou ler um trecho do capítulo para que possamos fazer algumas reflexões. Inicia o capítulo falando que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim que se quer. Tem quais duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem suas causas nessa vida presente e outras fora dela. Então traz uma reflexão inicial, que algumas das aflições de fato carregamos de outras existências, como a gente fala, que é uma expiação, e também as provas que a gente tem em todos os conflitos, aflições dessa existência, do momento presente. Mas vale ressaltar que muitas das nossos sofrimentos são comportamentos nossos nessa existência. Às vezes a gente fica refletindo, achando que é algo que foi causado no passado, mas não. Mas pode ser nessa existência. Mas independente se foi no passado ou agora, cabe a nós refletir o momento que passamos, Qual vai ser a nossa conduta daqui para frente, Somos herdeiros de nós mesmos. Então a gente precisa ter a rédea da nossa vida, Precisamos buscar encarar a vida da melhor forma possível. Muitas vezes somos vítimas de nós mesmos, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Então acabamos tomando decisões precipitadas que têm um comportamento que tem algum impacto na nossa vida. Então, tem uma mensagem que até fala, do Charles Chaplin, que ele fala que 1 minuto é tempo para mudar tudo na vida. Então é interessante a gente lembrar essa questão, porque um comportamento, uma palavra mal colocada, pode gerar um impacto na vida do outro. Então é importante a gente refletir e buscar ter o controle
da nossa atitude, né? Então, é importante também a gente não terceirizar a culpa. Muitas vezes a gente tem algum insucesso, passa por algum sofrimento e temos o costume de terceirizar, de achar um culpado, né? Como se fosse injusto o que estivéssemos passando. Mas a gente tem que lembrar também que Deus não deixa, né, cair uma folha sem a sua permissão. E não tem um fardo maior que não possamos carregar. Então, se a gente passa por alguma dificuldade, a gente tem que mudar um pouco a nossa chave, o nosso pensamento. Além de questionar por que estamos passando por determinada situação, a gente tem que começar a refletir para que estamos passando por determinada situação, que é totalmente diferente, né? A gente deixou essa condição de vítima como se não fôssemos merecedores de tal sofrimento e também tirar aquela impressão que Deus castiga. Deus não castiga ninguém, né? Tudo que acontece na nossa vida é uma consequência das nossas decisões. Como a gente vem falando aqui, somos responsáveis literalmente por tudo. Então, muitas vezes a gente também é prisioneiro dos nossos próprios pensamentos. Às vezes aconteceu alguma situação que nos magoou muito no passado, mas ainda insistimos em carregar aquela dor por anos, né? Como se ficássemos parados no tempo. Mas tudo passa, né? Como Chico Xavier sempre fala, né? A gente não vive só de tristeza, mas também não vivemos só de alegria. Então vale ressaltar que precisamos seguir em frente, né? É igual uma cachoeira, uma correnteza, né? A água não fica parada, né? Ela sempre segue. Então você vê que uma cachoeira tem aquela água limpa, né? Mas ela sempre está em movimento. É igual uma bicicleta. Se você deixar uma bicicleta parada, ela vai cair, né? A não ser que esteja escorada em algum canto. Mas se ela fica escorada em algum canto, ela não vai para lugar nenhum. Ela fica parada no mesmo lugar. E a nossa vida e o nosso propósito é a nossa evolução espiritual. Então, que possamos buscar de fato a nossa evolução. E essas dores que a gente passa é um convite mesmo para a gente buscar a nossa transformação e buscar a nossa mudança. A gente tem que tratar a dor como uma aliada, não como uma inimiga. Porque a dor ela é um termômetro para que a gente possa conseguir, de fato, mudar, fazer um pequeno ajuste. Eu sempre fico refletindo, sempre às vezes repito, né, que a dor, né, e às vezes as situações que se repetem na nossa vida têm um propósito. É igual uma receita de bolo. Se eu faço um bolo com a mesma receita e o bolo não cresce, possivelmente porque eu esqueci o fermento, se todas as vezes eu vou fazer o bolo da mesma forma, o bolo vai continuar não crescendo. Então eu preciso o quê? Rever todos os ingredientes que eu coloquei para fazer o bolo. E aí eu vou identificar que de fato eu esqueci algum ingrediente que era o principal, um exemplo, o fermento. Na nossa vida, nos nossos desafios é assim. A gente precisa reinventar e refletir sobre as nossas atitudes. Como a gente fala na doutrina espírita, somos eternos aprendizes, então sempre vamos aprender algo. E também um grande alinhado para a gente buscar mesmo essa transformação é a nossa reforma íntima. E essa reforma íntima é a todo momento, né, que a gente tem que fazer essa reflexão. O que eu posso fazer melhor hoje do que eu fiz ontem? E se não deu certo alguma situação, o que eu posso fazer para mudar? E se porventura passamos por alguma dificuldade, seja qual for, que possamos também pedir sabedoria, né, para não termos atitudes equivocadas. A gente sabe que temos muitas falhas e podemos ainda cometer mais para frente. Mas o importante é a gente conseguir refletir e identificá-las, né? Buscar ter um comportamento a partir daquele momento diferente, né? Então a gente tem algumas ferramentas que podem nos auxiliar na busca desse equilíbrio, na busca mesmo dessa reflexão, da sabedoria. E entre elas, a prece, a oração, é uma conexão direta com Deus, com a espiritualidade divina, que não temos um horário e uma receita pré-estabelecida para a gente fazer.
O importante é a gente fazer com amor e carinho do nosso coração. Então, que possamos, de fato, utilizá-la, né? Agradecendo, né? Também, pois a gratidão, ela é uma das preces mais bonitas que a gente tem. E uma questão também sobre a dor que a gente não pode deixar de lado é sobre as coisas boas que acontecem na nossa vida. Quando acontece alguma situação triste, desafiadora, às vezes a gente acaba isentando tudo de positivo que já aconteceu. E não, ela anda lado a lado, né? Por mais que aconteça algo que a gente ainda não conseguiu superar, no mesmo tempo também acontecem coisas boas que a gente pode identificar. Lembrando que as coisas positivas estão nas atitudes, nas coisas simples do dia a dia. Então, que possamos, de fato, nos lembrarmos desse estudo. E também o Evangelho, a família, os nossos amigos, todos eles nos dão força em todos os momentos da nossa vida. Os momentos bons e tristes, a família está do nosso lado. E por mais que a gente fale que o maior desafio está do nosso lar, a gente também tem o apoio dentro da nossa família. Então, isso é muito gratificante, tem que a gente agradecer mesmo a espiritualidade pela formação dessa família. Uma outra coisa que também a gente tem que dar valor é referente ao significado, né, da nossa vida, que é imortal, independente da idade, podemos modificar. Porque às vezes a gente pode chegar aos 70, 60 anos e achando que não temos mais tempo, né, que desperdiçamos uma existência. Então, de forma alguma, se você tem um sonho de estudar, se você tem um sonho de possivelmente fazer algo diferente na sua vida, não é tarde, né? Tudo tem um momento certo para acontecer. E o importante é que acabamos identificando. Mas, cara, tem uma ressalva, né? Que possamos fazer o nosso melhor hoje, né? Da melhor forma possível, né? Como Santo Agostinho fazia, né? No final do dia, ele refletia tudo que fez ou deixou de fazer, ou se magoou alguém. Que possamos fazer essa reflexão na nossa vida, que ela é muito importante também, né? Por mais que a gente fala que passamos por diversas coisas e o dia é tão corrido, que possamos fazer o possível para não deixar o piloto automático, né, tomar conta. Então, que fica a reflexão. E convido a todos, né, para ler na íntegra o capítulo 5, né, e o item 4, Causas Atuais das Aflições, que nos convida mesmo a entender a dor e o momento atual que passamos, que nos convida a fazer algumas reflexões para se tornarmos um pouco melhores que fomos ontem. Então agradeço a todos pela oportunidade. Vamos nesse momento para as vibrações finais e vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade divina pela oportunidade e vamos vibrando para que todos recebam o auxílio no momento das aflições, que recebam proporcionalmente o nosso merecimento, a nossa necessidade, toda a energia necessária para seguirmos em frente. E vamos vibrando por todo o contorno geográfico, por todos os países que ainda passam por sofrimentos. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos de caminhada que passam pela prova da situação de rua. Vamos vibrando por nós mesmos, nesses estados que somos do corpo e da alma. E vamos deixando vibrações entreabertas para que os benfeitores espirituais levem onde houver necessidade. E vamos firmando compromisso, na próxima segunda-feira, estarmos juntos às 19 horas, mais um estudo, mais uma reflexão do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que todos tenham uma excelente noite.